Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta mais uma vez e quero agradecer mais uma vez pelas visualizações das inscrições. Estou muito feliz mesmo. Obrigado, viu? Espero que vocês continuem prestigiando o meu canal. Então, hoje a minha receita que eu vou fazer para vocês é bem conhecida de todos e que todo mundo adora. É a coxinha de frango. Só que eu vou mostrar o meu jeito de fazer e vou dar algumas dicas para que elas fiquem crocantes e bem sequinhas. E tem uns ingredientes também que ajudam nessa hora. Dá um pouquinho de trabalho, principalmente para fazer a massa, mas vale a pena, porque fica bem saborosa e bem crocante. Espero que vocês gostem e bora lá fazer a nossa receita agora. Então, pessoal, nós vamos começar pelo frango. Eu tenho aqui, ó, um peito de frango bem limpinho, que eu já passei uma água quente nele, que eu gosto de passar antes de fazer todo o frango. Nós vamos refogá-lo e vamos cozinhá-lo inteiro, tá? Então, aqui numa panela de pressão, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar um pouquinho de colorau para dar uma cor no nosso frango, tá? E vou usar aqui, pessoal, o tempero verde, tá? Eu já coloquei lá para vocês no meu canal como fazer esse tempero verde. E no meu caso aqui, eu não coloquei muito sal, então ele tem pouco sal. Então, por isso, eu vou colocar uma quantidade maior de tempero verde, tá? Vai ser o suficiente para temperar o nosso peito de frango. Para cozinhar o peito de frango, nós vamos usar só esse tempero aqui, tá? Porque na hora que a gente for desfiar para fazer as nossas coxinhas, então a gente vai colocar outros temperos, tá bom? Então vamos colocar aqui. Dá uma viradinha. Agora eu vou colocar água quente. E vamos deixar agora que ele fique bem cozidinho, tá, pessoal? Bem cozido mesmo, que depois nós vamos precisar de desfiar para fazer as nossas coxinhas, tá? Então eu vou deixar aqui, quando estiver bem cozido eu volto com vocês, porque nós vamos utilizar também um pouquinho desse, o resto, né, na verdade, do caldo aqui, para fazer a nossa massa de empada, tá bom? Então por isso que eu pus até uma quantidade maior de água aqui, tá? Então vamos aguardar que ele fique bem cozidinho, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, nosso frango já ficou bem cozidinho. Ó, bem macio, tá vendo? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar que ele esfrie e para depois desfiarmos, né? Enquanto ele esfria, nós vamos fazer a nossa massa de coxinha, tá? Vamos lá então. Então, pessoal, primeiro eu quero mostrar para vocês esse caldo de frango que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? É porque eu guardei, deixei na geladeira
para fazer a coxinha. E por que que ele tá escuro assim? Porque eu aproveitei de um frango que eu fiz, que eu queimo a cebola, como vocês já viram o meu vídeo aí, e eu queimo a cebola para poder dar um gostinho bem especial no frango. Só que quando eu vou fazer a coxinha, eu passo na peneira para tirar, né, aqueles pedacinhos da cebola que queimou, e também para ficar uma massa bem bonita, tá? Mas ela fica um pouquinho escura do normal, exatamente por causa da cebola que eu queimo, tá vendo? Tá vendo? Tá até meio gelatinoso. É com esse caldo que eu faço a coxinha, tá? Então vou colocar aqui na panela. Já tem os temperos aqui no caldo, mas a gente precisa de acrescentar mais um pouco, porque a gente coloca farinha de trigo. Então, depois tem que acrescentar mais um pouquinho de tempero. E vou usar aqui também o caldinho que eu acabei de cozinhar o peito de frango, tá? Então, vamos colocar aqui. Que agora eu vou deixar dar uma fervida. Eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho de tempero. Colocando mais um pouquinho de tempero. E depois, na hora que estiver colocando a farinha de trigo, aí nós vamos provar, né, para ver se o tempero está o suficiente com a farinha que nós vamos colocar, tá? Então vamos esperar que levante um pouquinho da fervura aqui, que é para desmanchar o caldo que ficou meio gelatinoso. Vamos aguardar. Então, pessoal, já deixei dar uma fervura bem caprichada aqui. E agora nós vamos começar a fazer a nossa massa. Eu abaixei o fogo. Vou colocar aqui de início, pessoal, creme de cebola peneirado, tá? Que é para tirar aquela cebolinha, aqueles pedaços de cebola que vem no creme. Então, por isso que eu peneirei, tá? Para não ficar aqueles grãozinhos na nossa coxinha. E aqui agora nós vamos colocar a farinha de trigo devagar, né, pessoal? Para poder ir dissolvendo rapidinho. Então, geralmente eu uso peneira, tá? Para ir colocando. Lógico que vai dar uns carocinhos aqui, mas depois a gente desmancha. À medida que vai engrossando aqui bastante, a gente dá uma apertadinha aqui para ir dissolvendo, tá? Então dá um trabalhozinho aqui nessa hora para fazer a massa. Mas tem que ter paciência e ir fazendo devagar, tá? Prova a massa para ver se ela está com o tempero ideal, se não está faltando sal, viu? Então, pessoal, eu fui acrescentando farinha até ficar nesse ponto, ó. Tá vendo? A massa bem firme, bem pesada, tá vendo? Fica dessa forma. E haja braço, viu, pessoal? Haja braço. Mas é dessa forma que ela tem que ficar, tá? Bem dura, bem firme, ó. E agora eu vou deixar esfriar para continuar a nossa receita, tá? Mesmo assim eu vou dar mais umas mexidas aqui de vez em quando aqui, até para ela esfriar e pegar a consistência. Vou desligar o fogo. E agora vamos aguardar que ela esfrie para continuar a nossa receita. Então, pessoal, depois da nossa massa bem fria, né? Tá aqui no jeito já pra gente enrolar. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos preparar o nosso recheio. Então, eu tenho aqui o frango que eu já desfiei. Vou colocar aqui um pouquinho de pimentão verde, picado bem pequenininho. É opcional, viu, pessoal? Salsinha picada bem pequenininha também. Aí vocês vão colocar aqui o que vocês gostarem, né? Pode pôr um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar aqui também, pessoal, um pouquinho de... uma colher bem caprichada de requeijão, que é para dar uma liga no nosso recheio, tá? Tá muito esfarelado, então fica até chato pra gente colocar no recheio.
uma ligazinha aqui. Se vocês quiserem colocar queijo também, um pedacinho de queijo também vai ficar gostoso. Catupiry, como tem muitas aí coxinhas com catupiry. Aí o recheio fica a gosto de vocês aí, tá? Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui a farinha panko. Então, como ela é bem grossinha, eu vou dar uma batida no processador para ela ficar mais fininha. E vou fazer algumas coxinhas com esta farinha e vou fazer também com a farinha de pão. Só mesmo para vocês verem uma opção diferente. Além de ficar gostoso, fica bem crocante com essa farinha aqui. Ele fica, pessoal, essa farinha bem fininha, ó, imitando a farinha de pão. E vocês experimentem que vocês vão gostar disso aqui. Aí agora nós vamos preparar a nossa coxinha. Então vamos pegar a massa aqui. Sujar as mãos de manteiga. Procurar fazer a massa, a coxinha bem fininha, viu, pessoal? A massa ficar bem fininha para ficar bem saborosa a coxinha. Aí a gente recheia à vontade, né? Que vocês, quanto mais recheio, melhor. Aí a gente fecha, né? E vamos formar a coxinha aqui. Bem caprichado o recheio. Como ela tá suja de manteiga, ó, vou fazer primeiro aqui nessa farinha aqui. Aí eu passo aqui nessa farinha. Dou uma modelada nela, né, para ficar bem perfeita. Passo no ovo. E novamente aqui. Dá uma crostazinha bem gostosa. Demos mais uma modeladinha nela aqui. Agora vamos fazer com farinha de pão. Podem fazer com os dois tipos que vocês vão gostar. Essa aqui fica mais crocante, tá? E eu vou continuar fazendo aqui todas as coxinhas. E quando tiver todas prontas, eu volto com vocês para fritar e mostrar como que ela ficou por dentro, tá? Então, pessoal, nossas coxinhas ficaram prontas. Essas aqui, as que eu fiz com farinha panko. E essas aqui eu fiz com farinha de pão. Agora nós vamos fritar. Acender o fogo aqui. Essa aqui é a farinha panko, tá vendo, pessoal? Farinha panko, tá? Então, se vocês forem comprar, ela é bem granulada, mas no caso aqui da coxinha, eu dei uma triturada no processador para ela ficar mais fina. Agora vamos esperar um pouquinho para o óleo esquentar. Então vamos lá, vamos ver se já está boa o óleo. Já.
Essas já estão boas, ó, bem bonitas, tá vendo? Bem sequinhas. Essa aqui que eu fiz com a farinha panko. Agora vamos fritar com farinha de pó. Vou 4 aqui, que cabe 4. Eu não vou fritar muitas, pessoal, porque eu estou sozinha em casa. Então eu desliguei o fogo. Olha só. Bem douradinhas. Eu gosto delas bem douradinhas, viu? Se vocês gostarem dela mais clarinha, é só deixar menos tempo, tá? Bem sequinhas. Ó, o barulhinho. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha que ficaram. Agora eu vou partir uma aqui. Essas aqui que já estão mais frias. Essa que eu fiz com a farinha panko, tá? Igual eu falei pra vocês que a massa ia ficar mais escura, porque eu fiz com o caldo de frango que eu faço com cebola queimada, né? Mas olha só que delícia. Coloquei, algumas eu coloquei um pedacinho de mussarela e coincidiu dessa daqui ser com mussarela. Olha só que delícia. E bem crocantes, viu, pessoal? Crocante, sequinho. Olha só. Muito saborosa. Essa é a minha receita de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida no canal, se inscrevam, ativa o sininho e até uma próxima receita.